Oi, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha, né? Hoje nós vamos dar continuidade lá, tá? Da página 68, né? Nós vamos estar falando sobre conjunções, tá? Com vocês. Vamos continuar a questão da conjunção, porém nós estávamos falando sobre conjunção de tempo, agora conjunção de condição, tá? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês a telinha para poder estar explicando, tá bom? Então vamos... Isso, vamos lá. Aqui, né, as conjunções condicionais, elas iniciam uma oração em que é indicada uma hipótese ou uma condição. Primeiro, vamos lembrar lá o que é, né, uma oração, né? Oração é todo aquele conjuntinho de palavras que tem sentido, né, e contém verbo. Porque tem a frase que não tem verbo e a oração que contém verbo. Então, a conjunção ela serve para ligar uma oração na outra, tá? Nesse caso aqui, a conjunção condicional, ela inicia, no caso, a oração, tá? Então, com uma condição ou uma hipótese. Então, vamos ver os fatos, as nossas conjunções aqui, algumas conjunções que a tia colocou aqui, ó. Quando, caso, se, desde que, salvo se, enquanto que, dado que, a não ser que, sem que, a menos que. Tá vendo aqui? Aí você vai observar que cada oração dessa aqui tem uma conjunção, né? Então, vamos lá pegar a primeira. Se a encontrasse novamente, não a reconheceria. Observa que a conjunção ela está aqui, tá? No início da oração, né? Se a encontrasse, é uma condição aqui, tá vendo? Agora a outra. Tudo que quiser, ó, a conjunção aqui, ó. Desde que estude e passe de ano. Então, se você for observar, aí você pode falar assim para mim, ai tia, mas a conjunção ela tá no meio da oração. Sim, entre aspas, né? Observa que aqui, ó, cada uma oração contém um verbo, lembra disso? Então, nessa primeira oração aqui, ó, tudo o que quiser, aqui não é um verbo. Ó, aí, vírgula, iniciou a outra oração, desde que, ó, o outro verbo aqui, estude. Mas nós não estamos falando de verbo. Só para você lembrar que a oração, ela contém verbo, tá? Se aí, então, aqui, iniciou a oração com a conjunção. Olha a outra aqui, ó. Mesma situação da primeira. Se a encontrasse novamente, não a reconheceria. Tudo o que quiser, ó lá, desde que coma todo jantar, tá? Então, essas aqui são as conjunções de condição, tá? Algumas condições de condição, tá bom? Então, vamos passar para a próxima. Aqui. Aí, o que a gente já viu nesse volume? Crônica, né? O que é a crônica? Crônica é aquele texto curtinho que fala sobre o cotidiano, né? Que ela pode ser narrada na primeira, na terceira pessoa, tá? Então, nós vamos fazer uma crônica, nós vamos produzir uma crônica, mas eu vou falar com vocês depois sobre isso. Nós falamos também sobre o modo indicativo, que é o verbo no passado, é o pretérito perfeito, é aquele passado que terminou, que ficou lá atrás, né? Por exemplo, eu jantei ontem à noite, né? Eu jantei ontem à noite, acabou, né? Eu jantei. Ou, por exemplo, eu estudei ontem à noite. O pretérito imperfeito é aquele passado que não teve fim. Por exemplo, eu estudava, ó, eu estudava quando meu pai chegou. Esse estudava aqui, ele não terminou, ele foi interrompido. Então, é um passado que foi interrompido. E ele pode dar sequência depois do fato que aconteceu, né? Que veio interromper esse passado. Então, ó, eu estudava quando meu pai chegou.
Então, eu parei de estudar, falei com meu pai, dei um beijinho nele e depois eu voltei a estudar. Tá? Então, é só para você entender. E a questão das conjunções, né? Que nós falamos sobre conjunções de tempo e agora as conjunções de condição, tá? Essas atividades aqui vocês vão responder da página 68 a 71, lembrando que a crônica é na página 66, a produção da crônica é na página 67, eu vou estar conversando com vocês depois sobre isso, tá? Para vocês fazerem uma crônica, mas não vai ser hoje, tá? Então, a gente vai estar conversando depois sobre a questão da crônica, tá bom? Então, por hoje é só, tá? E foi bem rapidinho, né? Justamente porque é apenas um tema e tá terminando o volume. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Beijo, fica com Deus. Até!